Sabe quando uma ideia se repete tanto que vira verdade? O Iraque virou isso, um país que sempre é mostrado do mesmo jeito. Só que fora desse ângulo, existe muito mais. Sejam bem-vindos ao Iraque, entre rios e impérios. Foi aqui, entre os rios Tigre e Eufrates, que algumas das primeiras civilizações da Terra começaram a surgir. E se este lugar ajudou a moldar o início da história humana? Por que tanta gente ainda acredita que existe apenas uma história? A partir de agora, nossa jornada começa a revelar outras páginas, uma por uma, e nenhuma delas se parece com os estereótipos que o mundo aprendeu a enxergar. No sul do Iraque, onde muita gente só espera deserto, existe um cenário surreal, um labirinto de água, canais e juncos, as marismas da Mesopotâmia. Aqui, a vida não se organiza por ruas, e sim pelo desenho da água. Essa região é habitada pelos Madan, conhecidos como árabes dos pântanos. Eles se deslocam pelos canais em embarcações chamadas mashuf, canoas longas e estreitas feitas para deslizar pelas águas das marismas, passando com facilidade entre os juncos. As casas e os salões da comunidade são construídos com o próprio junco dos pântanos. Curvado em arcos altos e trançado à mão, esse material dá forma a estruturas leves e resistentes. À primeira vista, as casas parecem modestas, mas é ali que a vida social acontece. Acolhimento, conversas longas, acordos e rituais que mantêm a comunidade coesa. Nessas áreas alagadas, os búfalos d'água entram para se refrescar e pastar nas margens. E as aves migratórias usam essas regiões como parada estratégica em rotas longas, um tipo de aeroporto natural, repetido estação após estação, geração após geração. E é nesse vai-vem de estações que uma silhueta chama a atenção no horizonte. As asas são largas, quase 3 metros de envergadura, e quando pousa na água, parece pesado demais para flutuar. Este é o pelicano branco. O que mais impressiona é o bico longo, que sustenta uma bolsa elástica capaz de armazenar vários litros de água de uma só vez. Mas essa bolsa não serve apenas para guardar alimento. Ela transforma a captura em um movimento preciso. Uma ferramenta de pesca moldada pela própria dinâmica dos pântanos. Apesar do tamanho imponente, o pelicano branco é surpreendentemente leve para voar. Suas asas amplas permitem longos voos planados. Mas ao norte, a paisagem se transforma. Se no sul a água desenha a vida, no norte é a montanha que dita o ritmo. A cordilheira de Zagros atravessa o Kurdistão iraquiano, formando uma das barreiras geológicas mais importantes do Oriente Médio. Seus picos superam os 3.000 metros e ajudam a reter umidade, o que explica por que essa região recebe mais chuvas que o restante do país. O primeiro contraste que surge é o Lago Dukan, na província de Suleimânia, um espelho d'água cercado por colinas suaves, onde o azul parece deslocado do restante do país. O lago não é natural.
nasceu com a construção da barragem no fim da década de 50. Ainda assim, a paisagem se integrou de tal forma que parece ter existido ali desde sempre. Mas o Kurdistão vai além de lagos e colinas. À medida que a estrada segue rumo à província de Duhok, o relevo se torna mais montanhoso e revela Amedi. Esta cidade parece esculpida sobre a própria rocha, como se tivesse sido colocada ali de propósito para observar todos os vales ao redor. Vista de longe, dá a impressão de ser uma fortaleza natural. O que pouca gente sabe é que Amedi já foi capital de um antigo principado curdo e, por séculos, funcionou como centro intelectual e religioso da região. Ali existiu uma das mais antigas escolas judaicas do Oriente Médio. Tradições locais afirmam que figuras históricas importantes, entre elas Alexandre o Grande, teriam passado por essas montanhas. O platô é compacto, com pouco mais de 1 quilômetro de extensão, e faz com que a cidade inteira pareça suspensa sobre o vazio. As encostas íngremes funcionaram como defesa natural durante séculos, tornando invasões extremamente difíceis. Hoje, caminhar por Amedi é percorrer ruas estreitas, que terminam abruptamente em penhascos, onde o olhar se perde nos vales do Kurdistão. A mesma geografia que protegeu a cidade por séculos, agora transforma cada esquina em um mirante. À medida que a estrada segue em direção à província de Erbil, o relevo começa a se estreitar. Em Ravandus, as montanhas se erguem de forma abrupta, formando um dos desfiladeiros mais impressionantes do Iraque. É nessa região que surgem duas das quedas d'água mais conhecidas do país, Beqaul e Gali Alibeg. Beqaul desce em degraus naturais, espalhando a água em cortinas que refrescam o ar quente do verão. Já a cachoeira de Gali Alibeg se destaca pela força da queda, encaixada entre paredões rochosos que amplificam o som da água. Na primavera, o degelo e as chuvas aumentam o volume dos rios. A vegetação cobre as montanhas, tornando-a um dos destinos naturais mais visitados do Kurdistão iraquiano. Mas quando o movimento dos visitantes diminui e o silêncio volta a ocupar os vales, outros habitantes passam a percorrer essas paisagens longe dos olhares humanos. Entre essas rochas e arbustos surge a hiena listrada, um dos animais mais discretos do Oriente Médio. Diferente das hienas africanas, ela é solitária e evita confrontos. Apesar de ser mais reservada, ela também emite vocalizações agudas e irregulares, que em vales montanhosos, como os de Ravandus, ecoam como gargalhadas distantes. Assim como a água moldou esses desfiladeiros, a hiena listrada também ajuda a manter o equilíbrio dessas montanhas. E é por essas mesmas montanhas que a nossa jornada continua. A estrada começa a subir de verdade. Curva após curva, o vale fica para trás e o ar se torna cada vez mais frio. Com mais de 2.000 metros de altitude, a montanha Korek se destaca como uma das elevações mais belas do Kurdistão iraquiano. No inverno, suas encostas recebem neve suficiente para alterar completamente a paisagem. Mas a subida até a montanha não acontece apenas pela estrada.
Um teleférico liga a base ao topo, atravessando o vale. Conforme a cabine sobe, revela-se a grandiosidade do cenário ao redor. No alto da montanha, funciona o Korek Mountain Resort, um empreendimento turístico que reúne hospedagem e áreas de lazer integradas à paisagem. Durante o inverno, as encostas se transformam em área para esportes como esqui e atividades na neve. À medida que deixamos as montanhas do norte para trás, as encostas dão lugar a uma imensa planície, recortada pelos rios Tigre e Eufrates. Foi nessa terra fértil, onde a água tornava possível plantar, armazenar e permanecer, que surgiram as primeiras cidades organizadas. Com o tempo, essas cidades passaram a erguer símbolos de poder, fé e organização social. Alguns desses símbolos ainda permanecem de pé até hoje, como o grande zigurate de Ur, que se ergue da terra como uma montanha construída pelas mãos humanas. Ele era mais do que um edifício. Era uma plataforma que aproximava o mundo dos homens do mundo divino. Em uma região sem montanhas naturais, eles ergueram a própria montanha. Mais ao norte, a ambição humana ganhou outra escala. Babilônia se tornou uma das cidades mais influentes do mundo antigo, cercada por muralhas e planejada para impressionar. O portão de Ishtar, revestido por tijolos esmaltados em azul profundo e decorado com leões e criaturas míticas em relevo, era a entrada principal da cidade, o ponto por onde passavam procissões, comerciantes e emissários estrangeiros. Seguindo as margens do rio Tigre, avistamos o palácio Qasr al-Ashik, testemunho de que o impulso de construir centros culturais e políticos permaneceu vivo. Suas arcadas e proporções mostram refinamento, equilíbrio e continuidade. A mesma terra que viu nascer as primeiras cidades continuava a produzir novas expressões de poder e arte. Muito antes de cidades como Londres ou Paris existirem, esta antiga terra já registrava leis, organizava calendários e erguia a arquitetura monumental. Entre o Tigre e o Eufrates surgiram a escrita, novas formas de medir o tempo e os primeiros modelos de vida urbana. Aqui não nasceu apenas uma civilização, nasceram ideias que ajudariam a moldar o mundo moderno. Mas a história desta terra não parou nas ruínas. O rio Tigre continua correndo e, às suas margens, uma capital se levantou para dar nova forma às antigas ideias. Essa capital tem nome, Bagdá, uma das cidades mais antigas do mundo islâmico, hoje transformada em metrópole de mais de 8 milhões de habitantes, que pulsa dia e noite. Mas o que mantém viva uma cidade que já foi o centro do conhecimento mundial? Ideias. Em Bagdá, existe um edifício de tijolos dourados que já foi considerado uma das instituições mais avançadas do planeta, a Escola Al-Mustansiriya. Ela foi inaugurada em 1227, quando o país ainda se destacava como um grande centro intelectual do mundo islâmico. Mas o que raramente se conta é que ali não se ensinava apenas teologia. Esta escola reunia estudiosos de diferentes correntes jurídicas islâmicas no mesmo espaço. Mais do que isso, oferecia aulas de matemática, medicina, astronomia e literatura. Era, na prática, uma universidade séculos antes de o conceito se consolidar no Ocidente.
Hoje, muitos passam por seus arcos sem imaginar que ali funcionou um dos primeiros modelos estruturados de ensino superior do mundo. Cada detalhe, dos padrões geométricos nas paredes ao eco suave que percorre o pátio, carrega a memória de debates filosóficos que moldaram leis, tratados científicos e reflexões espirituais. A escola Al-Mustansiriya não é apenas uma relíquia arquitetônica. Ela é a prova de que o Iraque já foi um farol intelectual cuja luz alcançava continentes. E mesmo após invasões, guerras e reconstruções, essa luz não se apagou completamente. Em Bagdá, 2 domos dourados se erguem acima da cidade, como se capturassem a luz do sol e a devolvessem ao céu. Esta é a Mesquita Al-Qadimiyya. Ela não é apenas um local de oração, é um ponto de convergência entre fé, memória e resistência. Ao atravessar os portões da mesquita, o pátio conduz a um interior que impressiona não apenas pela beleza, mas pela intensidade. Lustres monumentais pendem do teto como constelações suspensas, espalhando reflexos sobre o mármore polido do chão. O dourado contorna arcos e inscrições caligráficas, criando uma atmosfera que mistura arte e devoção. Há um detalhe que muitos desconhecem. Grande parte dos belíssimos mosaicos espelhados foi cortada e colocada à mão, peça por peça. Não há repetição industrial. Há paciência, intenção e uma dedicação que transforma o espaço em algo quase etéreo. À noite, quando a iluminação reflete nas cúpulas e nos minaretes, o santuário parece flutuar acima da cidade. O brilho não é apenas estético, ele carrega um simbolismo claro para os fiéis, a ideia de orientação em tempos difíceis. Ao longo das décadas, mesmo quando Bagdá enfrentou guerras e instabilidades, os domos continuaram visíveis no horizonte como um ponto fixo em meio às incertezas. Agora, a cidade nos conduz a um monumento que fala de lembrança. De longe, uma grande cúpula turquesa aparece dividida em 2 partes, separadas por uma abertura no centro que deixa claro: algo ali foi interrompido. Este é o Al-Shahid, também conhecido como Memorial do Mártir. Ele foi inaugurado na década de 80 para homenagear os soldados iraquianos mortos na guerra contra o Irã. A estrutura rompe com o estilo tradicional dos monumentos militares. Em vez de uma estátua heróica ou de um soldado em posição de combate, ergue-se uma cúpula dividida em 2 metades. Essa divisão simboliza a ruptura causada pela guerra. Embaixo do monumento existe um museu subterrâneo. Para alcançá-lo, é preciso descer uma escadaria que leva a um espaço introspectivo, onde fotografias, cartas e objetos pessoais contam histórias dos soldados. O monumento Al-Shahid não celebra a guerra, ele convida à reflexão. A cúpula partida não representa apenas perda, mas a importância de lembrar para seguir adiante. Mais do que recordar conflitos, ela mostra como a memória também faz parte da identidade e do futuro do Iraque. Depois de atravessar séculos de história e monumentos que preservam a memória do país, Bagdá surpreende novamente. Recentemente, o Iraque Mall abriu suas portas, consolidando-se como o maior shopping center do Iraque e um dos maiores complexos comerciais do Oriente Médio.
O empreendimento ocupa uma área gigantesca, reunindo varejo, serviços e lazer em uma escala inédita na capital. O complexo já recebe o público, com corredores amplos, espaços comuns e um hipermercado de grande porte. Algumas grandes marcas internacionais também iniciaram suas operações logo na semana de inauguração. Dentro do shopping, o ambiente transmite algo simples, mas poderoso: paz e tranquilidade. Famílias passeiam com seus filhos, jovens se encontram após o trabalho, grupos fazem compras no mercado e vitrines iluminadas refletem uma cidade conectada ao presente. Agora me diga, qual momento mudou mais a sua visão sobre o Iraque? Conta nos comentários, eu leio todos. E a nossa jornada continua. Na cidade de Erbil, a Praça Shar segue seu ritmo diário. A torre do relógio marca as horas com precisão. Pessoas caminham, grupos conversam, crianças circulam próximas à fonte central, onde a água sobe e retorna em ciclos constantes. A rotina acontece sem alarde. O tempo passa, a cidade respira. Mas acima das árvores e além das construções modernas, uma presença se impõe no horizonte. A cidadela de Erbil, uma antiga cidade fortificada erguida sobre uma colina, considerada uma das áreas continuamente habitadas mais antigas do planeta. Se a cidadela de Erbil observa a cidade do alto, é aos seus pés que pulsa um comércio milenar. O Kaysari Bazar se desenha como um labirinto de corredores estreitos, onde os passos ecoam sobre o piso antigo e o ar carrega o aroma das especiarias, do chá recém-servido e do couro moldado pelas mãos dos artesãos. Diferente dos centros comerciais modernos, aqui cada loja parece continuação da anterior. Tecidos coloridos pendem das portas, montes de açafrão e cominho formam pequenas montanhas aromáticas. Mas o que realmente define o bazar não são os produtos. É a hospitalidade genuína. É comum que um visitante seja convidado a sentar, mesmo que não tenha intenção de comprar nada. Um chá é servido. Perguntas simples se transformam em longas conversas. Muitos comerciantes falam sobre suas famílias com orgulho, explicam a origem das mercadorias e contam histórias que atravessam gerações. Não há pressa para fechar negócio. Aqui o visitante é tratado como convidado. Essa prática não é marketing, é cultura. No Iraque, receber bem é parte da identidade. Em outro ponto da cidade, o Empire World surge como um projeto urbano planejado em grande escala. Ruas amplas, conjuntos residenciais padronizados, áreas verdes organizadas. À primeira vista, poderia ser confundido com um bairro recém-construído em Dubai ou Istambul. Mas estamos em Erbil, no norte do Iraque. Então, no horizonte, avistamos a One Tower. Com sua estrutura de vidro e aço refletindo o céu, ela abriga escritórios, apartamentos e espaços comerciais que conectam Erbil a redes globais de negócios. À medida que as cidades ficam para trás e o horizonte se amplia, entramos no deserto de Samawa, que à primeira vista parece um território vazio. Mas ali, onde o calor distorce o ar e o solo guarda rachaduras como cicatrizes antigas, existe um dos cenários mais inesperados do país. No meio dessa vastidão, surge o antigo lago Sawa, um corpo d'água isolado, quase enigmático, cercado por belas formações calcárias.
Alimentado por fontes subterrâneas, o lago se equilibra entre a água que chega por baixo e a evaporação intensa do deserto, um frágil balanço que por décadas manteve suas águas vivas. Mas o verdadeiro espetáculo deste deserto começa quando a luz do sol diminui. À medida que o calor recua, pequenas pegadas surgem na areia. É nesse momento que a raposa de Rüppel entra em cena. Menor que a raposa comum, mas com orelhas largas que funcionam como radiadores naturais, ela se move com leveza sobre o terreno quente. Poucos sabem que suas patas possuem pelos densos na parte inferior, uma adaptação que protege contra o solo quente e permite caminhar quase sem deixar rastro. A raposa de Rüppel não desperdiça energia. Cada movimento é calculado, principalmente quando caça insetos e pequenos roedores. Em um ambiente onde errar significa perder calorias, a eficiência é o trunfo da sobrevivência. Enquanto a raposa percorre as areias quentes do deserto, outro predador escolhe o caminho oposto, desaparecer nelas. Com movimentos rápidos e vibratórios, a víbora de chifres literalmente afunda na areia, em um comportamento de camuflagem típico das cobras do deserto. Em segundos, desaparece quase por completo, deixando expostos apenas os olhos, as narinas e, às vezes, as pontas dos chifres. Esses chifres não são ornamentais. Protegem sua visão enquanto permanece enterrada, aguardando o momento exato para o ataque. E quando a presa se aproxima, o ataque é rápido, preciso, quase imperceptível. Em um ambiente extremo, a hesitação não é uma opção. Quando precisa se mover, a víbora de chifres desliza de lado, em um movimento conhecido como sidewinding. Em vez de apoiar todo o corpo na areia quente, toca o chão em apenas 2 pontos por vez, evitando o calor intenso e o solo instável. O resultado é um avanço firme e controlado, marcando a areia com rastros em forma de J que denunciam sua passagem. No sul do Iraque, o deserto de Samawah não é ausência. É prova de que a vida, mesmo sob as condições mais severas, encontra uma forma de resistir. E assim chegamos ao fim da nossa incrível jornada pelo Iraque. Uma terra que um dia foi chamada de Mesopotâmia, onde nasceram as primeiras cidades e surgiram ideias que moldaram o mundo. Aqui, impérios caíram, cidades foram reconstruídas e gerações se renovaram. Mas a civilização permaneceu. Hoje, novas avenidas cruzam antigas planícies. Torres modernas refletem o mesmo céu que já iluminou zigurates. Neste país, o povo aprendeu a resistir sem perder a hospitalidade. O mundo já pode olhar para o Iraque com outros olhos. Este é o verdadeiro Iraque. Entre rios e impérios, entre passado e futuro. Se este vídeo te marcou de alguma forma, deixe o like e ajude o nosso canal a crescer. Obrigado e boa viagem.